Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Ai, nós aqui outra vez. Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Pois é, pessoal, nós enganemos vocês. Oi, nós aqui outra vez. Olá, pessoal. Aqui é a Sumi com mais um Drops em Casa, após um longo e tenebroso verão covidiano e um interregno de vários meses, mas com uma novidade novíssima. Uma série sobre educação ambiental e seus vários pontos tratados no edital CAEG USP, Consórcios Acadêmicos para a Excelência do Ensino de Graduação na USP, que tem como tema central a formação socioambiental na graduação, ações interdisciplinares para a construção da cultura da sustentabilidade, coordenado pela professora Rosana Louro Silva, do Instituto de Biociências, e a professora Denise Delacorte Bassi, do Instituto de Geociências. É um projeto que agrega docentes, educadores e estudantes de 7 cursos de graduação e 10 institutos e faculdades da USP. Para inaugurar essa série sobre educação ambiental, nada melhor do que convidar uma genuína educadora ambiental falando sobre um tema clássico na educação ambiental, que é a questão do lixo. Quando pensamos em educadores e educadores ambientais, a imagem da nossa convidada, Daniela Cássia Sudan, surge imediatamente. Daniela tem uma vasta experiência no programa USP Recicla, de 2001 a 2018, e continua atuando como educadora ambiental nos cursos de Biologia e Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. O tema clássico, como já havia dito, que Daniela vai tratar, e como ela mesma diz, é um tema batido, mas na minha opinião é um tema mal debatido. E é isso que ela vai abordar nessa conversa com a gente. Geralmente, essa questão ela traz um tom prescritivo, individual e com muito discurso e pouca praxis, quando, na verdade, a abordagem deveria passar pela questão da cultura do consumo, do consumismo e da questão do lixo em nossa sociedade. Por favor, Daniela, conte pra gente como é que isso acontece. Olá a todos e todas. Eu agradeço muito o convite feito pela equipe do projeto Drops de Hortelã. É um prazer prosear aqui com vocês sobre lixo e educação. Um tema, gente, que já está tão batido, já saiu, entrou de moda, mas ele nunca sai de moda e nem da mídia, Recentemente a gente viu muitas reportagens sobre o lixo no mar, o quanto que está aumentando a quantidade de lixos, de microplásticos no mar, Sempre que tem uma greve de coleta de lixo em algum país também vira notícia e por aí vai. Sempre a gente tem pesquisas sendo anunciadas, então ele continua sendo um grande problema socioambiental para nós, É um dos temas também mais abordados em programas de educação ambiental em escolas, Muita gente procura para tentar implantar coleta seletiva e para tentar trabalhar o tema com os alunos. Bom, esse tema aí que já está tão visível, até às vezes esgotado, todo mundo já tem enjoou de discutir, mas será que a gente, como educadores ambientais, a gente preparou bem os nossos estudantes em relação a esse tema? Será que a gente tem cumprido essa tarefa? Tem abordado de uma maneira satisfatória? A gente tem conseguido mudanças em relação ao tema do lixo na sociedade? Então, é um pouco isso que eu gostaria de prosear com vocês hoje,
mas pontuando 3 elementos principais de reflexão, né, a partir da minha prática como educadora ambiental e de ter contato com experiências em gestão de resíduos sólidos e educação ambiental, nessa interface. Eu acho que o primeiro ponto importante, depois de tantos anos trabalhando com a temática do lixo, depois de décadas aí após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Fez 10 anos no ano passado, Política Nacional, eu acho que a gente precisa avançar na análise do tema lixo, né? A gente ainda restringe a abordagem em cima dos 3 R's, da redução do consumo e desperdício, da reutilização e da reciclagem de materiais, mas ainda o foco fica na reciclagem e, mais reduzido ainda, fica com orientações sobre como separar direitos materiais recicláveis, se a gente deve lavar ou não. Em geral, a abordagem fica aí nos processos educativos e eu acho que a gente tem que ampliar muito mais isso, senão a gente reduz a compreensão do como é esse problema dos resíduos sólidos na nossa sociedade, quais são as soluções possíveis para ele, né? A gente também não tem abordado ainda, e podemos abordar mais, a situação dos catadores de recicláveis, são os trabalhadores aí que limpam as cidades de forma gratuita, né, sem direitos trabalhistas garantidos. Eles têm sido grandes limpadores da sociedade brasileira. Não são considerados em muitas políticas públicas, são tidos por muita gente como os que atrapalham, porque rasgam o saco na calçada. Então a gente tem muito catador de rua, já temos muitos catadores organizados, com movimentos muito articulados nas regiões, com redes regionais, nacionais e até latino-americanas de catadores de recicláveis. Então é importante a gente aproximar os estudantes, a escola, da realidade dos catadores, chamá-los para entrevistas, para palestras, para rodas de conversa, para a gente compreender melhor como é que é o universo desse trabalhador, que ele é tão importante em termos socioambientais para um país, para uma região, e ao mesmo tempo tão judiado. Puxa a carroça, carrega 10, 12 toneladas por dia de recicláveis, né? Tem contribuído muito com programas de coleta seletiva, tem pesquisas que indicam que eles coletam mais recicláveis, desviam mais recicláveis dos aterros sanitários do que os programas oficiais de coleta seletiva. Então, a gente pode ampliar a análise do tema da reciclagem também a partir de uma aproximação dessa análise social, político-econômica dos catadores e catadoras brasileiros, né? O tema da reutilização, também dentro dos 3 R's, a gente pode modificar um pouco, porque a gente tem ainda um preconceito de que reutilizar é coisa para pobre ou é coisa de pão duro, né? Então, numa sociedade tão desigual, realmente fica para o pobre, né, usar roupa usada, né? E aí, de forma geral, as pessoas têm preconceito com a roupa usada. Então, a gente precisa caminhar em vários sentidos, de superar essa visão preconceituosa, porque a ideia é que cada um utilize e reutilize bem as suas coisas, os seus materiais, aumente a vida útil de cada material, né? E, inclusive, a ideia é que a gente também mantém a resistência para acabar com a desigualdade social, porque o pobre também não pode ficar só com a opção de reuso, ele também tem direito a um consumo, né, a uma outra qualidade de vida. Então, o tema da reutilização também é muito complexo. O próprio desapega e doa, que é lançado, que pegou bastante na mídia, né, o desapega, ele é uma atitude solidária, uma atitude importante para o nosso desenvolvimento, ou ele só reitera a cadeia do consumismo? Desapega para você comprar outro, você pode comprar outro, aí a gente fica tranquilo, pode consumir mais, porque a gente desapega e joga fora logo, ou a gente doa, ou a gente passa para frente, ou a gente revende. Então, não deixa também, muitas vezes, o desapega, não deixa de alimentar essa cadeia aí de consumismo que todos nós estamos envolvidos, né? Somos muito seduzidos para isso. Então, ter atenção com o tema da reutilização. E o tema da redução de desperdícios e de consumo, que ainda é pouco trabalhado, porque talvez seja um dos mais difíceis mesmo, tem ficado em âmbito individual e não articulado com ações coletivas, comunitárias, ou com a escola toda, por exemplo, né? E aí a solução vai para o consumo sustentável. Ou você recicla, fique tranquilo, ou você desapega, ou vamos para o consumo sustentável, que é importante sim, mas tem um limite.
Então, acho que a ampliação da análise que a gente precisa fazer é entender por que a nossa sociedade não para de gerar montanhas de resíduos. Por que a gente descarta tanto material? Né? É muito conveniente para grandes empresas e corporações lançarem no mercado embalagens não recicláveis, descartáveis, elas lucram muito mais. Então, nós estamos num sistema que funciona em prol da produção para vender mais, lucrar mais, querem que as pessoas consumam mais e tem toda uma indústria cultural voltada para nos seduzir e nos lembrar que a gente precisa consumir, a gente precisa rodar a roda gigante do consumo. Então, a gente está nesse cenário e é importante o papel da escola em construir com os alunos uma análise mais aprofundada desse cenário da produção de lixo. Não dá para não pensar numa análise crítica do nosso sistema hegemônico e capitalista, né? Ele foi feito para consumir muitos bens, descartar e maximizar o lucro, né? E fazer as coisas durarem pouco. Também abordar o tema da obsolescência programada. Hoje os produtos são planejados para durarem pouco. E aí, para fechar esse primeiro ponto, então a gente não pode cair numa armadilha, né? Em muitos discursos se resolve a questão do lixo falando que é falta de educação. É uma causa do problema, ou a solução do problema é a educação. A educação é muito importante, sim, nós estamos aqui falando para educadores, né? Ela é fundamental, mas ela é parte da solução. Não é porque o povo é mal educado que nós temos montanhas de lixo, não. Tem um sistema que funciona para que todo mundo consuma e gere lixo. Né? Inclusive, esse sistema investe pouco em educação, retira cada vez mais o investimento na educação. Então, como é que na hora de resolver um pepino desse porte é a educação que resolve? Ou é o povo mal educado que não põe o lixo no lixo? Não é bem assim. Mesmo a gente colocando o lixo no lixo, a gente teria ainda muitas montanhas de lixo. Né? Porque esse consumo, essa roda gigante de consumo não está parando, de produção, de extração de materiais e de consumo, né? Tem o ciclo de vida dos materiais que é importante analisar junto aos estudantes. Então aqui eu dou 3 dicas, os filmes Criança, Alma do Negócio, A História das Coisas e até um recente filme da história do plástico, eles são muito esclarecedores nesse sentido e pode ajudar nas reflexões dentro de sala de aula, tá certo? O segundo ponto que eu quero destacar é o de avançarmos nas nossas praxes, né? Para além da atitude ambientalmente correta de um indivíduo, de focar no indivíduo, ou que ele é culpado pelos problemas socioambientais. Não, a gente tentar construir experiências na escola, na minha comunidade, coletivas, compartilhadas e para além da coleta seletiva, né? Não se fixar só nos latões coloridos e na tal reciclagem de embalagens. Então, o primeiro ponto é fazer um bom diagnóstico de resíduos da sua escola, da sua comunidade, numa perspectiva educadora, não escondendo o lixo, mas trazendo os sacos todos, né, com luva e máscara, mas para todo mundo participar e entender o que tem nesse resíduo. Quanto que a gente gera, o que mais tem ali de desperdício, de material, o que esse lixo mostra para a gente. Em relação à reciclagem, ampliar a separação para 3 frações, não mais para lixo ou rejeito e recicláveis, mas incluir os resíduos orgânicos, que não são lixo, não são rejeitos, eles são recicláveis, são compostáveis. Então a gente precisa ampliar a nossa ação para o exercício da compostagem nos ambientes educativos também. O projeto de Revolução dos Baldinhos de Florianópolis, um projeto comunitário muito inspirador, né? É só procurar aqui na internet que é fácil de encontrar para entender como funciona essa compostagem. Ampliar a parceria com as cooperativas de catadores também nos processos de coleta seletiva nosso, né? Em termos de reutilização, podemos desenvolver feiras solidárias de trocas de objetos usados, desenvolver um sistema de reuso de materiais entre alunos, entre salas, na administração escolar, por exemplo, né? Instalar instantes de trocas de objetos usados, as pessoas deixam alguma coisa e retiram outra de interesse, com um caderninho de registro, né? Promover oficinas de consertos, de roupa, de bicicleta, de livros, de cadernos e outras coisas, né?
para a gente não ficar só fazendo oficina de brinquedo com sucata ou com garrafa plástica, que depois nem os alunos querem levar para casa e brincar. Em termos de redução de consumo e desperdício, como avançar a nossa praxis, né? Nós podemos ter estudos de casos nas escolas, com vários projetos, né? Quanto que a gente desperdiça de papéis nas salas de aula, na administração? Tem como reduzir isso? Como é que funciona a merenda escolar? Tem muito desperdício per capita? Tem desperdício no preparo? Como que a gente pode otimizar isso para que fique melhor para todos, né? Ou seja, tornar a escola um espaço educador, ou o seu centro educacional um espaço educador, né? E a gente começar a pensar em outras coisas. Será que máquinas modernas de lavar louça não vão compensar o desperdício com copo descartável, por exemplo, que a gente usa 3 litros de água na produção de cada copinho descartável, sem falar de energia e o consumo de outros insumos, tá? Então, será que máquinas modernas que têm uso racional de água e energia não compensariam esse outro desperdício? Não é? E para fechar nossa prosa, como terceiro e último ponto, eu quero destacar que é importante a gente desenvolver uma ação articulada, tanto em educação ambiental, na interface com o tema de resíduos, uma ação mais articulada que ecoe mais longe, né? Para além da minha atitude, da minha escola, da minha casa, eu posso entender como é que funciona a gestão de resíduos no município, que instâncias do município deliberam ou planejam sobre a gestão de resíduos sólidos, sobre a educação ambiental, né? Então é importante a gente fuçar, conhecer as leis nacionais, estaduais e municipais sobre esses temas, o plano municipal de educação ambiental, de saneamento básico, né? Tem cooperativas, não tem? Então, fazer também, atuar de uma forma mais articulada, cavar espaços para a gente participar da construção de diretrizes, né, de normas, implantação de programas, fazendo proposições e acompanhando de perto também como é que essa gestão toda é feita junto às empresas, junto aos setores públicos, né? Porque a maioria que vai para a gestão de resíduos é o dinheiro público, é dinheiro dos nossos impostos. Então é importante a educação ambiental colaborar para preparar todo mundo para participar ativamente, para ter um controle social das políticas públicas na área de lixo também, né? A gente desenvolver mais uma atitude, uma conduta ecopolítica, como diz o Felipe Lairagues, um estudioso da área, né? A gente precisa se empenhar em formar sujeitos irreverentemente ecopolíticos, movidos pela vontade de interferir, de buscar transformar realidades tão degradantes, de participar e de construir coisas melhores. Então, como educação ambiental, e na interface com o tema do lixo, a gente não pode cair na armadilha de reproduzir uma educação plastificada, superficial, ingênua e que culpabiliza indivíduos. Não. A gente precisa ampliar a análise, ampliar as nossas praxes, fomentar coletivos, interações, né? E muita coisa pode surgir daí. É isso. Por hoje é só. Deixo um abraço a todo mundo e um agradecimento de novo para a equipe coordenadora desse projeto tão interessante. Até mais. Muito obrigada, querida Daniela. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast. Quem tiver interesse em fazer um podcast com a gente, envie no e-mail dropsincasa@gmail.com. Continuamos com a série sobre educação ambiental e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops. Com arte, refresque a alma. Drops. 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 Drops.